Muito bom dia, boa tarde, sejam muito bem-vindos, Persona Singular, em véspera de final de ano, já estamos entrando na reta finalzinha, aquele gostinho de final de ano já está se aproximando, e eu sou muito grata e feliz por vocês estarem aqui comigo desde o início do ano. Nós vamos dar uma pausa agora, na próxima semana, retomamos em janeiro com toda a programação aqui da 90.3, e gente, ontem eu tive a oportunidade de conversar pessoalmente com um casal especial e eu já peguei eles, já trouxe para Maravilha para nós batermos um papo aqui sobre um assunto muito interessante. O nosso país, e Maravilha e região, é essencialmente agrícola. Somos uma cultura agrícola. E eu tive a oportunidade de conhecer ontem um gaúcho radicado no Mato Grosso, que é um defensor do agronegócio. Ele vai para o agronegócio, fala do agronegócio no Brasil inteiro, que é o seu Antônio Galvão, que está comigo aqui hoje nos estúdios da 90.3. Se você gosta do agronegócio, fica aqui comigo que esse assunto vai render. E você que não é do agro, fica também porque você é diretamente impactado pelo agronegócio. Persona Singular está no ar, num oferecimento dos nossos patrocinadores, Cicobi Credial, Odonto Excelência e também as drogarias Bem Popular. Muito bom dia, seu Antônio Galvão, seja bem-vindo à Maravilha aqui, o estado de Santa Catarina. Bom dia, boa tarde, né, Ivana? O programa teu vai dividir a manhã com a tarde, com certeza. Bom dia a todo cidadão maravilhense, seria isso, Maravilha. Toda a região, com certeza, que a abrangência da rádio é muito grande. Os municípios aqui são próximos e, com certeza, você tem um público muito bom. Então, bom dia, boa tarde a todos vocês também que nos acompanham através da Rádio Difusora 90.3. Bom, eu não apresentei-o, mas ele é um gaúcho, radicado no Mato Grosso, produtor rural, presidente nacional da AproSoja e um defensor do agronegócio. E já fazem 19 anos que a gente está à frente, assumindo entidades. Hoje morando em Mato Grosso há 37 anos, mas passei pelo Paraná há 7 anos, morando aqui bem próximo, Chupinzinho, era distrito de Sulina, hoje é município Sulina, morei em Guarapuava, mas nascido aqui também próximo, em Sananduva, no Rio Grande do Sul, onde a gente viveu aí até os 20 anos de idade. 7 anos no Paraná e agora já 37 anos em Mato Grosso, especialmente em Sinop, ao norte já do Mato Grosso, próximo ao Pará, 500 quilômetros à frente de Cuiabá. O senhor tem propriedade rural no Mato Grosso hoje? Sim, hoje eu planto no município de Vera e município de Santa Carmen, que foram desmembrados do município de Sinop. O colonizador lá, ele tinha um afago muito grande para flores, árvores e mulheres, principalmente, que até as 3 cidades que ele fundou, além de Sinop, que Sinop ele usou uma sigla da Sociedade Imobiliária do Noroeste do Paraná, onde ele fez várias colonizações, seu Enio Pipino, seu Ascânio Batista Carvalho, o irmão deles. E também aí tem mais o município de Cláudia. Então você veja que é Santa Carmen, que era Carmen, que a gente fala, Vera e Cláudia. E também o nome das nossas estradas e dos nossos bairros rurais são todos nomes de mulher. Uau. Onde está a minha fazenda dentro do município de Vera, você veja que o bairro é Marta, mas as estradas lá, a Estrada Márcia e a Estrada Margarete, onde a gente tem a propriedade. E todas elas são nomes de mulheres, as estradas hoje desses municípios que ele colonizou. E a prova que ele é um gaúcho mesmo é porque ele já chegou com o chimarrão aqui, já sentou, já falou. E ele é ligado no 220, já trabalhando, chegou aqui já hoje. E o seu Antônio ontem deu uma palestra, na verdade, uma fala, como ele gosta de dizer, sobre o mercado agrícola e agropecuário, né? E esse foi um dos assuntos que nós conversamos para falar hoje aqui. Maravilha é uma cidade que essencialmente é agrícola, tem uma cultura também de produção. E, seu Antônio, ontem o senhor falava muito sobre o futuro do Brasil. E talvez esse seja o principal momento que as pessoas querem saber do nosso futuro. O que nós podemos esperar? Já vamos começar assim. Olha, Ivana, a verdade é que essa região toda aqui de Santa Catarina, a produção dela é muito alta, muito grande, com certeza, mas ainda a agroindústria consome muita produção. Sabe que surgiram aqui os próprios frigoríficos, onde se iniciou a Sadia, Perdigão e assim tantos outros, própria Seara, aqui próximo também dessa região, e é um grande consumidor da produção agrícola, porque hoje o estado maior produtor é Mato Grosso, sem dúvida nenhuma, mas Santa Catarina tem a sua importância, com certeza, e aqui também nós temos no estado a AproSoja Santa Catarina, onde você fez presente ontem também
O presidente hoje mora em Campos Novos, Alexandre de Domênico, da família de Domênico, também é uma família tradicional. E com certeza o momento que a gente vive hoje é bastante preocupante, sim. As decisões que estão sendo tomadas hoje pelo governo federal, ontem à noite mesmo, no afogadilho, dizer de final de ano, algumas aprovações onde a gente se posicionou totalmente contrário contra a PL, principalmente 412, onde vem a questão da regulação do carbono. Sem você ter uma regra exposta, você aprovou uma lei e aí vão querer fazer regulamentações posteriores. Isso que nos deixa muito preocupados. Também é o nosso trabalho, mais pela ProSoja Brasil, também essa intermediação política forte que Brasília tem, e esse ano foi um ano muito complicado, sim, com os novos governantes que assumiram, e nós estamos aí numa berlinda muito perigosa, realmente, pelas medidas que foram tomadas até esse momento, aí dizer, parece-me claramente que querem levar o país para uma mudança de regime, e é uma coisa que a população tem que ficar atenta, porque nós estamos aí já acompanhando a situação aqui próxima da Argentina, agora houve uma mudança de governo, um governo de direita, um Milei, recém-empossado, tomando medidas também para voltar tudo para trás, porque o jogo nosso hoje, e o perigo do nosso jogo, é de nós perdermos a liberdade, perdermos os nossos direitos. E esses direitos, essa liberdade, só tem num país democrático. E com certeza, quando a gente fala em liberdade, a gente não fala em libertinagem, que a tua liberdade, o teu direito vai até você não atingir o direito do outro. Mas, infelizmente, a gente sente que esse governo, hoje que está instituído, está querendo esse direito nosso da liberdade, a liberdade de expressão, a liberdade de manifestação, como já aconteceu aí os atos de 8 de janeiro. Sabemos que aqueles patriotas que foram presos, a grande maioria que estavam lá não cometeram ilícito nenhum, uma coisa já armada, preparada, como aconteceu no Capitólio nos Estados Unidos, para querer incriminar alguém ou fazer um julgamento antecipado para se justificar essas atitudes. E a gente não concorda com isso, com certeza. O senhor é um grande produtor de soja. Poderia ficar somente na produção, feliz, e decidiu, de uma certa forma, engrenar nesses meandros para poder defender um pouco o agronegócio. E as pessoas que estão nos vendo podem estar se perguntando, tá, mas e eu com isso? Ivana, a pessoa gosta muito de reclamar, mas menos ainda de participar. E quando você está descontente com alguma coisa que você percebe que não anda da forma que você gostaria que andasse, ou da forma de ser mais justa possível, o caminho não é ficar reclamando somente e querer segurando a sua situação. Como eu falei aí, já são praticamente 19 anos que a gente está atuando dentro da entidade, que eu também era um inconformado em relação ao que fazem com o produtor rural, especialmente. Aqui o produtor deve estar acompanhado muito, quem é produtor rural, a luta que a gente tem feito aí contra essa questão da própria classificação de soja, trabalhos que nós fizemos através da ProSoja Mato Grosso, onde fiquei aí por 3 mandatos como presidente do Sindicato Rural de Sinop, também fiquei como vice-presidente lá, mas também fui presidente da ProSoja Mato Grosso. E a ProSoja Mato Grosso tem um sistema de arrecadação onde a gente consegue fazer N trabalhos. E nós mostramos e provamos que desde aquele produto tratado de avariado, que nos desconto, todo ele é utilizado, todo ele tem qualidade, como aquele grão de soja normal. Então, eu sempre descontente com essa situação, principalmente da classificação da nossa produção, especialmente a de soja, eu resolvi parar de reclamar e agir. Fui para dentro do Sindicato Rural em Sinop, fui como presidente da ProSoja Mato Grosso, disputei eleições, inclusive na Federação da Agricultura, descontente da forma da condução, não tive sucesso lá, mas estive dentro da ProSoja Mato Grosso, e hoje, como presidente da ProSoja Brasil, a gente tem essa oportunidade de estar trabalhando mais direto com os governos. Mas não é fácil da gente fazer essas tarefas, porque todas as pessoas, aonde te trazem esse descontentamento, são todas grandes empresas, são multinacionais, tantos que nos vendem os insumos para a produção, assim como quem nos compra esses produtos. E, infelizmente, o nosso Ministério da Agricultura é muito omisso em muitas coisas. E não é só desse atual governo que está aí, não. Os governos passados foram todos eles, porque essa discussão da classificação de grão, ela é muito antiga. Tivemos um pouco de sucesso em 2007, na Instrução Normativa número 11, mas queremos a mudança, e principalmente no que tange a esses grãos de soja avariado, que a gente fez tudo que for tipo de trabalho, no ganho de peso de animais, tratamos animais com farelo praticamente 100% avariado, principalmente naquele grão feio, ardido, que todo mundo olha, isso aqui você tem que jogar fora, ele tem a mesma qualidade no farelo de soja, na proteína, que aquele grão bonitinho, amarelinho, inclusive com mais teor de proteína.
Então, você veja, foi feito esse trabalho, foi repetido esse trabalho na Universidade Federal de Mato Grosso e, infelizmente, o nosso Ministério da Agricultura ignorou. Então, cientificamente, eles querem olhar um grão pela aparência. E o que tem de científico numa aparência? Todo mundo distingue o que é um grão bonito, que é um grão redondinho, o que é um grão dizer que esteja lá com avaria por conta do excesso de chuva, que normalmente acontece isso, ou a falta dela, também aquele grão fica deformado, e ninguém investigou a qualidade. O que tem dentro daquele grão? O que você usa? E a Universidade Federal do Mato Grosso fez, nós apresentamos isso, está publicado esses trabalhos, esses estudos, infelizmente não levaram em consideração, porque o que nós queremos e vamos continuar lutando, para receber aquele grão também, porque a indústria toda ela utiliza e vai para o mercado, vai para a fábrica de rações. O próprio óleo de soja sofre um pouco mais de acidez, ela aumenta o nível de acidez, mas ele tem um sistema de lavagem que você tira a acidez do óleo e vai para o mercado. E eles nos levam essa soja de graça e nós não podemos aceitar. Isso é uma das grandes lutas nossas em relação a isso, que é a classificação do produto. Seu Antônio, isso é um assunto que o senhor tem um conhecimento vasto, mas aí para quem está nos vendo aqui e que talvez não seja diretamente produtor ou que está aqui se perguntando, tá, o que impacta na minha vida essa classificação diferente da soja? Olha, com certeza absoluta, o que pode acontecer nisso? Se o dinheiro fica na mão do produtor rural aqui de Maravilha, da região, aonde o produtor rural vai gastar esse dinheiro que ele teria? No seu comércio local. No incremento justamente do mercado local. Uhum. E esse dinheiro indo para a multinacional, essa renda que eles estão nos levando, vai para onde esse lucro? Não fica no município, não fica no estado, não fica no país praticamente. Justamente reexportado em dinheiro para as matrizes hoje, da onde eles estão no mundo afora. Ou seja, na Europa, ou seja, nos Estados Unidos, onde é a matriz dessas multinacionais, a grande maioria delas. E o que nós queremos é que esse dinheiro circule nos mercados locais. E a única forma de circular nos mercados locais é ficando na mão do produtor. Porque você divide essa renda, por exemplo, eles estão hoje, o Ministério, querendo implantar 13% dos 14%, que sempre foi tradicional, é um parâmetro para você medir a umidade. Hoje o produtor rural no Brasil vai perder aí mais de 6 bilhões de reais, avaliado pela última safra, em torno de 6 bilhões e meio, e vai para onde esses 6 bilhões e meio se você trocar na mão aí de 8, 10, 15 empresas. E se você deixar esses 6 bilhões e meio na mão do produtor rural, dos milhares e milhares e milhares de produtores rurais que tem no Brasil, esse recurso fica no comércio local de cada município. Então nós não podemos admitir, porque nós fomos buscar uma vantagem comprovadamente, que eles ficam com a parte da produção nossa, que é utilizável. A contrapartida que veio nos quer levar mais uma fatia, ou seja, esse 1%, esse 1 grau de umidade, que em média nos descontam 2% da nossa produção. Então você veja aí que estão nos tirando aí na prática 3 milhões de toneladas de soja do produtor rural a nível de Brasil. E esse recurso vai para fora do país depois, em vez de ficar aqui e se gastar no comércio. Então o comércio é impactado direto. E esses municípios, principalmente, os estados extremamente produtores, como essa região aqui de vocês, como é o Mato Grosso, do modo geral, qualquer crise que se abate em cima do nosso setor, o resultado vai direto para o comércio local, não tenha dúvida nenhuma. Porque quem fomenta os comércios locais é o sucesso do que é produzido dentro do campo. E dentro do campo, hoje, a pecuária é forte, mas a agricultura é que faz a maior movimentação financeira. Produtor com renda, com lucro, comércio bom. Produtor sem renda, com certeza o comércio enfraquece muito, sem sombra de dúvida nenhuma, como aconteceu, e tenho certeza que vão lembrar os comerciantes da crise de 2005, que foi a crise de preços. Abundância de produção, preços baixos, produtor sem renda, e o comércio fechou muitas as portas. Eles demoraram para acordar. E a gente estava no Mato Grosso, que acredito que foi a maior crise que nós tivemos, que é a crise de preço, porque aí ela pega o Brasil inteiro. Quando é crise de produção, pega localizado, falta de chuva, por exemplo, você quebra uma safra, aquele comércio daquela região é atingido. O restante, onde tem produção, não. Mas como aconteceu em 2005 e 2006, a crise de preço, com certeza o comércio local aqui de Maravilha, a região deve lembrar muito bem que muitas portas se fecharam porque não tinha venda, porque não teve renda ao produtor. Ou seja, é basicamente um escoamento silencioso que se faz, retirando do produtor esse dinheiro, né,
renda que poderia ser inserida no mercado, mas também por falta de informação. Muitas vezes as pessoas imaginam que o produtor está levando toda a renda, tudo aquilo lá, mas é o alto custo da produção que muitas vezes acaba sendo diluída por essas grandes multinacionais, não é isso? O que foi que aconteceu aí? Essa safra mesmo, hoje, os valores hoje do nosso produto agrícola com o custo de produção, você sabe que hoje o produtor rural está com uma margem muito apertada. Aquele produtor rural que paga a renda, ele não tem margem hoje. Porque tem um custo maior que ele planta na terra de um terceiro, que esse terceiro recebe o arrendo propriamente dito da terra. Agora tivemos o ano passado, por exemplo, o ano retrasado, quem fez venda antecipada e plantou naqueles custos altos teve prejuízo. Teve prejuízo, porque subiu demais o fertilizante, chegou a $2.000 uma tonelada de KCl, quando nós pagávamos em 2020 $300. E hoje está em torno aí de $420 a $450 esse mesmo potássio. Mas 2 anos atrás chegou a $2.000 uma tonelada de potássio, que é um dos itens hoje que é utilizado dentro da agricultura para você fazer, que normalmente é o básico, fala o NPK, depende da produção, o milho usa muito ele, que é o nitrogênio, mas a soja usa muito é o fósforo e o próprio potássio. Então você veja o custo de produção onde estava. Hoje também a relação não é muito boa, mas quem é proprietário da área, mas se ele for computar renda, com certeza ele não está tendo renda, está, como é que diz, zero matando zero. Então isso tem que melhorar, porque se melhorar para o produtor, com certeza quem ganha isso é o comércio. Que eu sempre falo, ninguém come dinheiro, ninguém mais guarda dinheiro embaixo do colchão, você investe. Ou melhora a tua propriedade, ou é uma construção, ou melhora o teu padrão de vida também, ou compra um carro novo, compra caminhoneta, ou você vai comprar roupa na loja, mas você só faz isso quando a atividade te dá renda. Aí você pode perceber que o comércio fortalece muito em anos bons na atividade quando deixa a renda ao produtor, principalmente nessas regiões aonde a agropecuária, em especial a agricultura, predomina em cima da atividade econômica, né? E como que as pessoas podem participar um pouco mais com conhecimento nessa história toda? Aí, Ivana, tem várias maneiras, né? Porque o que a gente percebe hoje, a dificuldade que você tem dentro que todas as atividades econômicas, de alguma forma, ela tem onde se agrupar. Ou através de sindicatos, ou através de associações que representam isso. E onde você pode se fortalecer, você estar junto. O momento da crise que pega um setor, a crise não é só daquele setor. No primeiro momento é dele, ela se transfere, como eu acabei de falar, em 2005, a gente estava lá em Sinop, Mato Grosso, foi quando eu assumi o Sindicato Rural de Sinop lá com o presidente, o comércio disse que o problema não era com ela, não era com ele. Passou 3 meses, 4 meses, começou a fechar a porta. Aí o comércio viu que era com eles, porque não tinha mais cliente, porque o cliente dele não tinha renda, que é o setor rural. Aí vieram tudo para dentro, vieram tudo junto, e a manifestação, o apoio que você teve, os manifestos que foram feitos para protelar dívidas, prolongar dívidas, porque tem muita gente que acha que o nosso setor, o dinheiro que vem do governo, dos financiamentos agrícolas, é dado de graça ao produtor rural, que ele não precisa pagar aquilo de volta, que é a maior mentira que possa existir. Você é executado, você tira suas propriedades, todo esse dinheiro tem que ser pago de volta, sem sombra de dúvida nenhuma. E tem gente que tem cara e coragem de ir na mídia e falar, não, o produtor rural é subsidiado, o produtor rural é isso, aquilo. Eu quero saber qual é a atividade que está a céu aberto. Você não é a do agricultor. Que qualquer loja, qualquer comércio, qualquer indústria tem um teto. Você pode chover, pode fazer sol, ele está no coberto. Mas está garantido se o nosso setor estiver bem. Porque nem eles vão estar garantidos. Eles estão garantidos pelo clima, pelo tempo. Mas o produtor rural é o único que trabalha a céu aberto. Uma hora a gente reza para chover, a outra hora a gente reza para parar a chuva, como aconteceu aqui na região de vocês, bem recente, as enchentes que deu, que a gente acompanhou. E nós, no Mato Grosso, hoje, com certeza, se o clima continuar mais 10 a 15 dias do jeito que está lá, nós devemos perder no mínimo 1/3 da safra do Mato Grosso. Em Mato Grosso, o ano passado, nessa safra passada, sabe quantos milhões de toneladas ele colheu? Passamos de 100 milhões de toneladas só de soja de milho. Uau. 1/3 praticamente de toda a safra nacional. E esse ano estamos na iminência de falta de chuva, coisa que eu nunca vi, 37 anos morando lá. Dizer que Mato Grosso, na sua totalidade, não é só Mato Grosso, é grande parte do país. Mas falando de Mato Grosso, por ser o maior produtor rural, colhemos 46 milhões, quase 47 milhões de toneladas, e chegamos próximo de 53 milhões de toneladas de milho na segunda safra, num único ano, num único período de chuva. Sem contar depois arroz, maior produtor de algodão, praticamente Mato Grosso hoje produz 70% do algodão nacional, maior rebanho bovino, e problemas hoje à torta e à direita por a falta de umidade no estado inteiro.
Goiás está nessa mesma situação. Minas Gerais, o próprio governador decretou estado de emergência por falta de chuva. Você veja, o Mato Piba, aí, dizer Piauí, Maranhão, a Bahia, Tocantins, com esse sério problema de falta de umidade. Rondônia, um estado que, chove muito bem a vida inteira, esse problema, e o próprio Pará. Então, você veja hoje que a abundância de umidade só teve em parte do Paraná, porque já mais ao norte do Paraná também a gente percebe, e hoje mesmo já está faltando umidade. Só temos umidade bastante aqui no Paraná, na grande maioria do Paraná, mas uma parte sem, aqui em Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Mas como eu pedi para os produtores ontem no encontro, que quero agradecer muito, aí o Adriano por ter promovido essa reunião, onde mais de 100 pessoas recepcionaram a gente pelo trabalho que a gente faz. Mas como eu perguntei para eles, as lavouras desse ano aqui de Santa Catarina estão iguais à do ano passado, o padrão delas? Acho que colhe a mesma coisa? Não colhe também não, Ivana. Porque o excesso de chuva que a gente percebe, olha as lavouras, não tem o mesmo padrão do ano passado. Tem umidade, à vontade, vai. Só que também quando é demais, ela acaba estragando. E a gente percebe que provocou muita erosão, lixiviação, onde levou o fertilizante que estava jogado nessas lavouras para poder alimentar a planta, acabou levando embora. Então pode preparar que Santa Catarina também colhe menos que o ano passado, não vai conseguir fazer a mesma safra, e o Rio Grande do Sul também pelo excesso de chuva e o Paraná. Então você veja que nós temos sim uma safra brasileira comprometida, nós não vamos chegar nos números que chegou esse ano, em torno de 315 milhões, o governo falou em 320, 318, mas está entre 315 e 320 milhões de toneladas. E veja que Mato Grosso sozinho colheu 100. E Mato Grosso com certeza deve quebrar um terço, aqui também vai ter uma quebra. O Rio Grande do Sul vai ter quebra. Agora, esses outros estados que eu te falei, a quebra é muito alta, já começando por São Paulo, Minas Gerais, todos os estados produtores. E pelas pautas que o senhor defende, então o produtor rural reza para chover, ele reza para que dê sol e reza também para que tenha subsídios que possam produzir. Olha, Ivana, nada o que é muito é bom. Tudo dentro do possível é regulado. Porque sem solo você não tem fotossíntese. Mas só sol, sem umidade você não faz nada. Muita umidade hoje, céu encoberto, aí as doenças, como foi citado ontem por produtores lá, que nunca teve aqui para essa região de Santa Catarina, aqui do Paraná, aplicado tanto defensivo por conta de doença, porque daí o excesso de umidade também provoca essa situação. Há um descompasso da natureza, Há um descompasso, com certeza, e você não chega a esses patamares. Então, aumenta o custo do produtor, ele vai ter que usar mais defensivos, infelizmente, não tem outro jeito, principalmente os fungicidas, e com certeza isso aumenta o custo da lavoura e vai produzir um pouco menos. Mas daí entra um contrassenso. Eles exigem que a semente do soja seja perfeita e não querem que use o defensivo agrícola. A natureza em desequilíbrio, como é que vai produzir tão bem? Olha, é que existe aí uma propaganda muito enganosa, principalmente quando você tange com ambientalista, zongueiro e tal. Mas eu me Na teoria tudo é muito bonito. Não, tudo tranquilo, tudo tranquilo. O produtor rural usa veneno. Isso, está prejudicando. Ele usa veneno, ele não é remédio das plantas. Mas as pessoas vão na feira, por exemplo, elas só compram a melhor batatinha, a batatinha mais bonita. Mas quando eles vão na farmácia, eles vão comprar o que lá na farmácia? O que você usa para matar os piolhos da criançada? Remédio. Será que é remédio ou é veneno? Porque Dizem. da lavoura é considerado veneno e o princípio ativo que você usa do escabim, daqueles produtos, você usa para matar lagarta na lavoura. Por que lá para aplicar na lavoura o princípio ativo é o mesmo? Ele é veneno e por que aquele que o cidadão consome é remédio? Quem não tomou ivermectina, principalmente por conta da pandemia? Quer dizer que se eu aplicar no animal ou aplicar na lavoura, ele vira veneno. Agora, nós ingerir, nós tomarmos, ele é remédio. Mas é um desconhecimento de boa parte da população. É um desconhecimento, com certeza, justamente porque a grande mídia denigra essa situação. E aí vem os oportunistas da época, principalmente ambientalistas, tratando o que você usa na agricultura ou na pecuária como veneno, mas aí o que vai para o ser humano se torna remédio e os princípios ativos são os mesmos. Qual a mãe aí, todo mundo usa hoje, manda uma criança aplicar lá um produto no quarto para matar os pernilongos? O que é aquilo? Alguém colocou um IPI? Deixa bem fechadinho o quarto para matar tudo eles, porque senão vai fugir e tal. Depois você vai dormir ali dentro. Você dorme com a máscara, dorme com alguma coisa. Então, é a questão do desconhecimento, eu não fazer essa relação. E quem tem esse papel e que faz e consegue denegrir é a grande mídia nacional, infelizmente, e utilizada essa oportunidade por ungueiros,
utilizado por ambientalistas falando mal. E nada mais você usa na atividade, tanto na pecuária como na agricultura, o remédio para os animais. Ele é veneno para praga, ele é veneno para doença, como ele é veneno para o ser humano, para matar a moléstia que está te incomodando. Ou seja, verme que você tem, ou qualquer outra doença que você tem. Ele é veneno porque está te incomodando, mas para o ser humano é remédio. E assim é o remédio para a planta, assim é o remédio também para o animal. Então tem que desmistificar essa situação. Que princípios ativos que é usado dentro da casa, dentro do lar para matar uma barata, matar um mosquito, o princípio ativo é usado lá na agricultura também. Aí o ser humano quer classificar diferente. Tem de solução. O repelente que você passa na pele tua quando os pernilongos te atacam, quando os borrachudos te atacam, o que é aquilo? É veneno. É veneno e está passando no corpo, está esfregando o teu corpo, mas é veneno para quem? É para o ser humano ou é veneno para o mosquito? Para o mosquito. E daí? Agora, se você usar para matar uma lagarta, matar algum inseto lá dentro da tua lavoura que está incomodando, comendo o alimento que é para ser para o ser humano, aí quer classificar ele de veneno da planta. Que para a planta ele é remédio, ele é veneno para a praga que está consumindo a tua lavoura, como ele é remédio para o ser humano, para você combater aquele borrachudo. Ele acaba sendo veneno para o mosquito, mas não para a pessoa, não para o ser humano. Porque com certeza você tem todos os testes, como hoje também, vendo aí a reportagem onde a Anvisa aprova 100% do nosso produtor, está dentro dos índices aceitáveis da própria contaminação, porque existe um mínimo de contaminação, mas não afeta o ser humano, pode consumir tranquilo. E com certeza aquele produto, quanto mais bonito, igual você falou lá no supermercado, ele tem um teor maior de aplicação para poder dar aquela conservação, porque o que estraga a fruta, o que estraga a batatinha, o que estraga qualquer coisa é justamente o inseto. E você tem que combater ele ou a doença. Eu falo isso, seu Antônio, porque o Brasil tem uma cultura peculiar, digamos assim. Nos países, vamos lá, Inglaterra ou outros países, as pessoas compram o produto pela qualidade. E no Brasil, as pessoas compram pelo visual. Não importa a quantidade de produtos agrotóxicos, enfim, que é colocado, elas querem o que é mais bonito que está lá na gôndola. Mas elas fecham os olhos para, muitas vezes, saber o que foi utilizado. E aí fica nessa dicotomia que se vive de falar assim, não, eu não quero que use o defensivo, mas eu vou na prateleira do mercado, eu quero comprar o mais bonito. E aí eu quero que aplique só o quê? Gotinhas de água para que ele fique bom? Ivana, é um engano teu que isso é feito na Inglaterra ou é feito no Japão ou em qualquer outro lugar do mundo. Quem tem condições financeiras quer ir no mais bonito. Sim. Quem não tem a condição financeira, compra o que dá. E aquele que não tem menos condição financeira, que compra o que dá, ou seja, aquela batatinha mais feia, aquela maçã mais miúda, aquilo ali, ele tem menos uso de defensivo. Então, quer dizer que quem tem a condição financeira, isso acontece no mundo. Não é um privilégio do Brasil de você querer ir lá e achar que você compra por qualidade. E com certeza, se tu for medir qualidade, como eu falei, por exemplo, da soja, daquele grão que ele não é bonitinho, porque sofreu uma avaria por excesso de umidade, ele mantém a mesma qualidade daquele produto com presença bonita. Não, mas eu faço referência ao excesso de agrotóxico, no caso, para que ele fique bonito, sem picada de mosquito. Justamente, e vende mais caro. E quem que consome aquele produto mais caro não é a pessoa mais pobre. Não é a pessoa mais humilde, aquele que tem salário menor. Que aquele normalmente ele vai, porque ele tem o mesmo produto, tem a mesma qualidade ou até melhor do que aquele produto de aparência mais bonita. Então, graças a Deus, que mesmo aquele produto mais bonito, que vai com presença, tem o reconhecimento da Anvisa que está dentro dos padrões de consumo igual. Agora, com certeza, aquele produto que você vai lá, aquela maçã mais miudinha, porque sempre tem a classificação que você vai comer, a tua fruta, ou a tua verdura, ou o teu legume, com certeza aquele mais feinho tem menos uso de defensivos dentro dele, com certeza absoluta, que onde você não conseguiu, às vezes, fazer um controle, ou ter um defeitozinho, por alguma razão. Essa é a referência que eu queria deixar bem clara, seu Antônio, porque muita gente às vezes acaba confundindo. E essa explicação que o senhor acabou dando é importante, porque o senhor é conhecedor de fato de como se produz, mas muita gente, os nossos telespectadores aqui, quem está nos ouvindo através da 90.3, muitas vezes não sabe. E eles precisam conhecer, saber um pouquinho mais sobre a realidade, não só do produtor, mas também da produção. A verdade é que a pessoa, o urbano, vamos chamar assim, aquele que não vive, não tem a produção rural, mas depende dela muito para poder se alimentar. Todo mundo depende da produção rural. Eu falo que 100% que a atividade principal que possa existir, e ela devia ser respeitada, elogiada e tudo, é quem produz alimentos. Porque eu não consigo saber se alguém até hoje, na história,
que tem uma piada até que fala que o português diz que ralhos, que agora que meu burro acostumou sem comer, ele foi morrer. E ele nem desconfiou porque que o burro dele morreu. Então, não existe atividade mais principal que a atividade de produzir o alimento, que é aquele que dá o sustento. E a maior descoberta que pode ter sido na Terra, inclusive o ex-ministro, agora bem recente, Roberto Rodrigues, falando do neto dele, estudando em Harvard, nos Estados Unidos, onde o professor pediu qual que seria a principal invenção do homem. Aí um falou da lâmpada, outro falou do avião, outro falou não sei o quê. Diz, não, é quando o homem descobriu que podia produzir o próprio alimento e não dependeu mais de ser nômade, porque ele migrava, como os animais migram até hoje, para regiões onde tem mais abundância de alimentos, que quando você vê uma revoada de andorinha num período do ano e depois você não vê mais, ela migrou para ter mais alimento. E a maior descoberta foi quando o homem conseguiu concentrar a produção de alimento e formou o quê? Os povoados formou as cidades, e é o que nós temos hoje, esse sistema aí produzido. Então, a maior descoberta que o mundo pode ter feito foi quando ele descobriu que ele podia produzir o próprio alimento, que é o que mantém a própria população. Então, o que tem que é desmistificar isso, o ser humano, principalmente urbano, saber que o que você utiliza desse defensivo agrícola é a mesma coisa que está dentro de uma farmácia, que é o remédio das plantas que ela é utilizada. Não é veneno nenhum, se você usar na dose correta. Porque entre o veneno e o remédio de qualquer coisa é a quantidade. É a quantidade, porque o médico, quando te receita lá um remédio para você tomar um comprimido por dia, te dá uma cartela de 30 comprimidos para 30 dias, se você for lá ingerir tudo aqueles comprimidos numa vez só, eu não vou tomar essa porcaria dia a dia, vou tomar tudo agora, ele vai te matar. Agora, se você tomar todo dia, com certeza. Então, é a dose que faz ser remédio ou faz ser veneno. Que se você chegar e vai ingerir 5 litros de água mineral agora, o que acontece? Morre pouco tomando água mineral. Então, todo o excesso, com certeza, se torna ele veneno. Você dá uma digestão se você comer demais, uma congestão, não uma digestão, e assim sucessivamente. Então, no uso adequado da recomendação técnica, tudo é remédio. Porque nós utilizamos para a planta para matar a praga ou a doença, para poder você ter a produção agrícola. O ser humano utiliza também na dose certa para ser o remédio para o ser humano, mas ele é veneno porque está te incomodando dentro do teu organismo. Foi para isso que foi criado. Gente, vocês já perceberam que ele é um defensor do agronegócio mesmo. Mas o ano era 2022, precisamente em outubro, e nós tivemos a oportunidade de bater um papo, eu e o seu Antônio Galvão, nós até fizemos uma live à época, porque ele era, então, candidato a Senado pelo estado do Mato Grosso e defendia muitas pautas. E havia uma grande preocupação do senhor e de uma série de colocações de um governo que talvez não pautasse e primasse pelo agronegócio. Passados um ano, as perspectivas se concretizaram? Eu acho que foi além do que a gente imaginava até, porque se achar que esse governo está valorizando a produção de alimentos, não é que ele tem que valorizar o produtor rural, mas valoriza a produção de alimentos. Valorize o Brasil. Então, o que a gente percebe hoje, e o receio que a gente tem, e o que estão se criando dificuldade, as restrições ambientais que se aumentaram tanto, não existe país no mundo que tenha a conservação, a coisa mais linda, vinha comentando agora, também vindo lá de Campo Herê para cá, para a gente fazer essa entrevista aqui, o quanto é bonito você olhar aqui hoje em Santa Catarina, todas as margens de rio protegidas, APP, quanta área verde que você tem, além do verde das plantações. Isso tudo o que é? Você anda na Europa, você não vê a proteção de uma água, de um rio. É raro você encontrar alguma árvore. Alguém quer questionar. Estamos falando aqui de um estado que já foi antropizado. Já existe, dizer, a civilização produzindo isso há quanto tempo antes do próprio Mato Grosso? E quando você vai no próprio Mato Grosso, você vai olhar lá. Nós temos um trabalho feito na ProSoja Mato Grosso, lá que fizemos levantamento de todas as bacias das águas, município por município, através da ProSoja Mato Grosso, onde a gente tem as cabeceiras d'água, principalmente mais de 95% preservadas, as APPs preservadas dos rios. Temos 2/3 hoje no Mato Grosso preservado, intacto. Tenho certeza que Santa Catarina, aqui também o percentual é muito alto, por mais que aqui a legislação é uma, você pode utilizar 80% da sua área para produção. 20% seria de reserva legais e APP. Certeza que Santa Catarina tem muito mais de 20% preservado nisso. Agora, quando você faz a produção que inveja o mundo, que o Brasil, do modo geral, faz em 2 safras, no mínimo, quando não é 3,
quando não é 3, que quem tem integração lavoura-pecuária normalmente faz 3 safras, você utiliza num período que você não consegue fazer a produção agrícola, você coloca o próprio boi em cima para você fazer engordo, a vaca para criar, que Mato Grosso é assim também, fazem 2 safras, é o que inveja o mundo. Porque a grande concentração da produção está no hemisfério norte. Se você olhar o mapa, pega a linha do Equador, se cortar, para o hemisfério sul nós não temos nada praticamente. A América Central, onde divide na linha do Equador ali, na verdade é dentro da América do Sul que divide a linha do Equador. Já a América Central já está tudo no hemisfério norte, mas a produção é pouca. Se você vai olhar, nós não temos aí em torno de 20% das áreas produtivas do mundo todo está no hemisfério sul, onde está o Brasil. O restante está no hemisfério norte e mais ao norte. Aí o que acontece no período de inverno, que agora é o inverno deles, é neve e neve e neve, frio. Então eles não conseguem fazer essa segunda safra como é feita aqui nessa região, onde está aqui no sul do Brasil, que é mais frio, mas nós não temos essa neve, fazendo trigo, fazendo cevada, fazendo centeio e outras culturas. E nós, nesse período chuvoso, tanto em Mato Grosso, parte do Paraná, dizer, já subindo Mato Grosso do Sul, Goiás, você faz as 2 safras num período de chuva e safra abundante. Como te falei, Mato Grosso fez aí em torno de 100 milhões de toneladas de soja e milho em cima da mesma área. 70% do algodão em cima da mesma área que plantou soja. Então, é feita a segunda safra, dizer, dentro daquele período chuvoso, que conta aí. Isso inveja o mundo, porque eles conseguem fazer uma única safra e ainda com sérios problemas diretos, ou por praga, ou problema climático. Então, o que inveja é isso, o que eles batem em nós, usando o ambiental, mas é para nos bloquear economicamente. Se existir alguém para reclamar de ambiental ou de qualquer coisa, tem que reclamar deles. Eu fiz uma fala em 2018, isso circulou o mundo, dizer que justamente dando nome para bois, que quem tem que fazer alguma coisa ou cuidar se é uma necessidade de plantar árvores são eles. Porque um país que tem 2/3 hoje preservado, intacto, da forma natural de quando foi descoberto o Brasil, é um dos poucos países que tem isso. Então isso não aceita, nós não aceitamos, não consigo aceitar essa moratória da soja, igual eu expliquei ontem, que hoje não é mais moratória da soja, é moratória de milho, de soja, de cacau, de café, de boi, de tudo. De quem age aqui no Brasil e que faz a transformação da área, ainda que esteja em floresta ou esteja encerrado, autorizado pelos órgãos ambientais, de acordo com a nossa lei, eles nos restringem a compra. Então, quer dizer que estão aprontando as tortas direita. Esse ISD montado, essa Agenda 2030, que querem acabar com os países emergentes, especialmente com o Brasil, mas tudo por critério do quê? Usando o ambiental para atingir o econômico e tentando os trabalhos. Mas não consegue. Não conseguiram até agora, não vão conseguir nem lá na frente, porque o Brasil ele é favorecido pela natureza, pelo nosso clima, por mais que temos problema, e tudo, mas ainda em relação a eles, ao hemisfério norte, felizmente o nosso clima é muito melhor e essas 2 safras, o nosso solo é muito mais aproveitado, chegando a 3 safras com quem tem pivô nessas áreas secas, na região seca, principalmente da América Central, que tem definido o período de chuva, que normalmente ele começa aí no final de setembro, na segunda quinzena de setembro, e ele encerra abril, às vezes início de maio. Então nós temos aí normalmente maio, que não chove, junho não chove, julho não chove, agosto não chove, e setembro também não chove. Normalmente Mato Grosso, Goiás, aquela região aqui central do Brasil, a gente tem de 4 meses e meio a 5 meses sem chuva. E tenho certeza que muitos que estão nos ouvindo não sabem e não têm conhecimento disso. O clima é definido. E nesses outros 7 meses e meio que a gente faz as 2 safras, onde tira toda essa produção. O senhor é presidente nacional da AproSoja Brasil, falou sobre isso, e quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre a AproSoja, ou quem sabe fazer parte, como que faz? Entra no site da própria AproSoja, né, www.aprosoja, aí você vai encontrar, tem também aqui o site da AproSoja Santa Catarina, como nós temos aí hoje em 16 estados, os estados mais produtores que têm a soja, a gente tem as AproSojas estaduais. Hoje a presidência, como eu falei, ela está concentrada no município de Campos Novos, onde fica o presidente, que ele estava ontem presente, o Alexandre de Domênico. Aliás, já fiz o convite para ele vir aqui também gravar comigo no Persona. Com certeza, viria com gosto e a gente poder expandir mais a AproSoja, as atividades delas aqui e a importância do produtor rural se associar. Inclusive fizemos uma campanha muito grande, o trabalho que é feito em Brasília é muito grande, fiz uma apresentação dos principais itens ontem, mas o que demanda não é fácil da gente estar intervindo. Por quê? Porque tem gente que parece-me que não se alimenta ou não sabe de onde vem o alimento e toda hora está criando restrições. Como é o caso ontem desse carbono aí.
Todos os trabalhos que foram feitos até hoje, nós temos crédito de carbono e muito pelo sistema da produção brasileira. Se tem alguém que não tem crédito de carbono, com certeza quem está no hemisfério norte, porque eles não conseguem fazer esse plantio direto como a gente faz aqui na palha. Olha uma lavoura, parece que está toda suja, ali vai lá 30 dias depois, está lá com a soja, está com milho, tudo bonito no meio. Lá, infelizmente, eles têm que usar engrade, têm que tombar terra, têm que gradear, naquele modelo que nós fazíamos as nossas lavouras há 30, 40, 50 anos atrás. Porque o próprio clima não permite. Infelizmente, o clima não permite, porque eles também estariam fazendo uma lavoura dessa. Por quê? Porque o solo congela lá. Eles têm que fazer um processo de descongelamento, depende do período de gelo que deu. Nossa. Então, eles têm que escarificar esse solo, têm que tombar esse solo para poder descongelar o solo, para colocar a semente para poder plantar. Porque você sabe que o solo muito frio, a semente não germina. E quando você quer conservar alguma coisa, você congela. E lá o solo congela, a grande maioria do hemisfério norte, ele congela no período do frio, e aí você tem que aguardar o solo descongelar naturalmente. E lá, se tu aguardar, o ciclo das plantas é muito maior por conta do clima, vem o outro inverno e você não conseguiu estar com a tua planta já terminada, pronta para colher. Então, o processo deles lá, inclusive tivemos nos Estados Unidos agora final de agosto, início de setembro, tentam fazer, mas não viabiliza fazer o plantio direto igual aqui. Eles têm que fazer ele dentro do modelo tradicional que a gente fazia antigamente. Agora, para o nosso clima ser tropical, graças a Deus a gente consegue fazer esse processo. E dentro desse processo, o tombamento de solo é onde você acaba expelindo mais, produzindo mais o carbono, o gás carbônico. E nós usamos o nosso processo de plantio direto, a gente sequestra carbono, só o fato de estar protegendo o solo com palhada. E aí vem a cobertura com soja, ou com milho, com outra cultura. E coisa que eles não conseguem fazer no modelo da agricultura. Agora, vamos parar de plantar? Alguém sobrevive sem alimento? Essa é a pergunta. O que é mais importante? Morrer logo de fome? Ou se é que tem essa catástrofe que eles tentam implantar no mundo de aquecimento global, que até esses dias falava em aquecimento global, todo mundo. Agora já estão mudando para mudanças climáticas. Por quê? Que se esfriar é mudança climática, se esquentar é mudança climática, assim vai indo. Quando você vai buscar a história da Amazônia, principalmente, as maiores secas não aconteceram depois que começou a produção agrícola ou pecuária dentro da Amazônia, especialmente Mato Grosso, Rondônia, país. O histórico desse, maiores secas, sai lá de 1922, 1923. Que você pode ter percebido agora, recente, pela baixa do Rio Amazonas, que acharam em pedras escritas. Ninguém mergulhou para escrever lá, não. Alguém escreveu lá porque aquela pedra apareceu há muito tempo atrás aí. Então, graças a Deus, hoje já está recuperando as águas também. Por mais que ainda a chuva está pouca, mas já tem recuperado, a navegação está voltando praticamente a todo o vapor, já com as balsas cheias para se transportar, seja pelo Rio Madeira, seja pelo Rio Amazonas, seja pelo Tapajós, onde está escoando grande parte da safra de Mato Grosso. Então você veja que essa questão ambiental, ela sempre existiu, os altos e baixos. Só que agora estão denegrindo, fazendo isso tudo para implantar essa Agenda 2030, onde tem meia dúzia no mundo que quer dominar a população mundial. E nós não podemos aceitar, vamos ceifar a nossa liberdade mundialmente, é o que está acontecendo hoje. Há uma renda básica, você já até visto falar isso muito, né? O cidadão não precisa, o Lula está falando que você não precisa mais que uma televisãozinha simplesinha, não foi isso que ele falou? Isso. Mas será que na casa dele ele tem só aquela televisãozinha? Será que na casa dos ministros ele só tem aquilo ali? Ou vai ser para a população no modo geral, mas não para aquela parte mais de cima? Agora veio com a folia das geladeiras. Tem sentido, tem lógica uma coisa dessa, está intervindo direto. Então, a coisa está feia, a gente percebe aí que tem coisa muito ruim para vir para o brasileiro. Vamos estar atentos, porque nós não podemos aceitar isso. Acredito que a sociedade vai ter que parar e já tem um movimento falando que dia 1º de maio do ano que vem tem que parar, e é para todo mundo. Não é o produtor rural, não é o caminhoneiro, não é o comerciante, não é o industrial. É todos, independente da atividade econômica que possa exercer, e a sociedade pensando nisso. Se nós queremos manter o nosso direito à liberdade, nós vamos ter que nos unir e dizer não, nós não queremos isso, nós queremos continuar do jeito que estamos vivendo, que o melhor regime que tem é o democrático. Te dá a liberdade e tem as leis que te punem se você infringir ela. Agora, qualquer outro regime que possa existir, seja socialista, seja nazista, seja comunista, pode ter certeza que foi muito pior. Que exemplo nós temos no mundo à vontade. Basta o cidadão pegar os livros e resgatar a história. Porque só a Europa, você não precisa pesquisar a Ásia, não precisa pesquisar as Américas, pesquisa só o que aconteceu na Europa, que a Europa já viveu tudo. Viveu democracia, viveu comunismo, viveu nazismo e vive a democracia, e a grande maioria.
aí você vai ter uma noção, o cidadão vai ter uma noção se é bom mudar o nosso regime. Porque tem muita gente que acredita em milagre, mas não existe almoço de graça, não existe jantar de graça. Ele tem custo e alguém está pagando essa conta. E nós não podemos deixar isso mais acontecer. E alguém produzindo. E, aliás... Alguém está pagando a conta. E justamente quem está pagando a conta é quem está produzindo através dos impostos. Que se alguém achar que pode viver sem fazer nada, sem trabalhar ou sem produzir, ele tem um grande engano. Acredito que deva ajudar, sim, tem que ter esses benefícios que é dado para as famílias que realmente necessitam. E, infelizmente, através da política, a gente sabe que tem aí milhares ou milhões de famílias que se aproveitam disso politicamente, que não havia essa necessidade de ter. Porque você tem que promover situações onde você consiga fazer que esse cidadão, essa família, eles se aprimorem em algum assunto e que busquem um trabalho. Porque oferta de trabalho nós temos muito. E que esse cidadão busque o sustento dele, ganhe produzindo. Seja como funcionário ou seja como patrão. Que aula, hein, gente? Eu não precisava mais nem falar nada aqui, mas a liberdade começa quando a gente tem conhecimento. E o senhor hoje trouxe um pouquinho do conhecimento. Quando eu comecei o programa, eu falei, fique aqui porque isso vai impactar diretamente a você. E eu concluo esse programa falando que certamente impactou quem ouviu aqui, quem está nos vendo através do YouTube. Aliás, convido você a se inscrever no nosso canal do YouTube, deixar o seu joinha, compartilhar. E se quiser, deixa um recadinho aqui para nós. Seu Antônio Galvão, foi uma aula aqui ter o senhor falando conosco. Muito obrigada pelo seu tempo, por disponibilizar o seu conhecimento, a sua vontade, principalmente o seu amor pelo Brasil, não só pela produção rural, mas também o amor por um Brasil melhor. Eu acho que o ser humano, Ivana, agradecendo a oportunidade também de a gente ter essa fala aqui, através da Rádio Difusora 90.3, nada de interesse para qualquer pessoa o momento que você perder a liberdade. Sem liberdade, o ser humano, como nós, hoje com 66 anos, a gente nasceu na era onde teve aí aquela intervenção lá atrás, eu nunca tive problema nenhum, nunca vi meu pai reclamar disso, porque quem produzia, trabalhava, não foram incomodar ninguém. Agora, infelizmente, essa política está sendo colocada e estão incomodando quem está produzindo. E sem produção, nada se sustenta. Então, para poder produzir, para ter a liberdade de produzir, você tem que ter a tua liberdade. Com certeza, você não pode ser cerceado de forma nenhuma. E hoje estão fazendo tudo. Inclusive está lá para ser aprovado aquele projeto que não passou lá atrás, para você limitar a mídia, limitar a internet, limitar tudo que você possa ter acesso. Para quê? Porque o governo atual não quer que tenha as informações reais do que está se fazendo, de tanta besteira que está sendo feita nesse país. A gente está muito preocupado com isso e a sociedade, vocês começam a se preocupar. Que vai ter que vir a nossa reação se nós queremos matar a liberdade. Porque sem liberdade, esquece que você vai ter algum direito de alguma coisa ou você vai ter vontade de viver. Porque eu, minha vida, sempre tive a liberdade de fazer o que a gente quis de certo modo. Lógico que sendo punido se você infringir o direito do outro. Porque liberdade é uma coisa e libertinagem é outra. E a gente não concorda com libertinagem. Agora, a liberdade de trabalhar, de produzir, você expressar a tua vontade. Se você falar demais, falar besteira, ofender, tem a justiça para você ser inquirido, ser processado. Agora, te cortar por críticas que é feita por muitos dos políticos, a grande maioria, dizer não pode ser tolhida do cidadão de forma e maneira nenhuma. Passou do ponto, tem direito a ser processado e ser indenizado, pago, preso, qualquer coisa. Mas não pode tolher a liberdade de expressão de ninguém. De ninguém. E você sabe que o Supremo, bem recente agora também, está querendo processar os meios de comunicação que estejam dificultando. Até a minha fala que eu estou fazendo aqui, a responsabilidade é tua. Responsabilidade é tua e não é mais de quem fala. Exato. Isso é um absurdo. A responsabilidade tem que ser de quem fala, independente de onde falou. E que as pessoas façam boas escolhas. Ano que vem tem eleição municipal. Também tem as eleições municipais, com certeza. Tá bom. Agora nós vamos tomar um chimarrãozinho. Um grande abraço, obrigado aos nossos patrocinadores, Cicobi Credial, Odonto Excelência e as drogarias Bem Popular. E a você que ficou aqui até agora conosco. Um excelente sábado, até o próximo.